Muito boa tarde, são 12 horas e 13 minutos e é com muita alegria e com muita satisfação que nós estamos iniciando pela Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado, a edição de final de semana, sexta-feira, 13, do programa Exija Seus Direitos, ao vivo para toda Manaus e para vários municípios do interior do estado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, aliás, é uma sexta-feira 13, com novos ares no Brasil, com uma nova expectativa no nosso país, com uma nova esperança em um novo modelo de gerenciamento do nosso belo Brasil. Há em curso, já neste momento, uma grande reunião do presidente em exercício com o seu novo ministério e nós estamos muito esperançosos de que dessa reunião possam sair os novos rumos para o nosso país, que precisa voltar a crescer e principalmente precisa voltar a gerar emprego e renda. Hoje nós temos mais de 11 milhões de desempregados pelo Brasil afora. É um momento crucial e nós estamos na expectativa, e eu particularmente estou na esperança, assim como está na esperança os milhões e milhões de brasileiros, para que o Brasil possa se reencontrar, possa sofrer um choque de gestão, possa eliminar e acabar com muitas despesas graciosas que nós temos, possam acabar com 30 mil cargos comissionados de livre nomeação que nós temos nesse país. Então o Brasil precisa realmente promover esse choque. Há um entendimento da equipe econômica e do próprio presidente Michel de que o Brasil precisa centrar as suas ações em 3 pré-requisitos: segurança, saúde e educação. E deve formular parcerias público-privadas para portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, porque o Brasil já se demonstrou, o poder público já se demonstrou muito ruim no gerenciamento dessas questões. Então, priorizar na administração pública a questão da saúde, da educação e da segurança pública e promover as parcerias com a sociedade privada em outros segmentos da administração, como por exemplo a questão da Infraero e tantos outros casos que nós temos aí de ineficiência na gestão pública. Tomara que o Brasil possa se reencontrar, nós possamos voltar a crescer e nós possamos despertar novamente a confiança em investidores nacionais e internacionais, que o consumidor possa ter confiança e volte a consumir, porque muito consumidor que tem um pouquinho de dinheiro hoje não compra nada, porque amanhã ele não sabe se ele vai estar empregado nesse cenário caótico de desemprego por que passa o povo brasileiro. Então, é hora de trabalhar, de arregaçar as mangas e de confiar de que num curtíssimo espaço de tempo o Brasil possa sinalizar dias melhores para a sociedade brasileira. Hoje é sexta-feira, hoje nós temos o nosso quadro A Hora da Esperança. Hoje nós vamos conhecer a história de um jovem interiorano que trocou o interior pela capital. E agora ele quer a ajuda do nosso programa para que ele possa fazer o caminho inverso. Ele quer voltar ao interior. A dificuldade é essa para ir, né? Quando a gente deixa do carro, não tem uma condução. Consumidor pagou pelo serviço de um despachante para regularizar o seu veículo. O que era para ser feito em uma semana já consumiu 11 meses e até agora nada foi resolvido. Comprar um carro é o desejo de muita gente, mas antes de tudo, é preciso ter alguns cuidados na hora de legalizar o veículo junto aos órgãos competentes. Polícia deflagrou agora pela manhã uma operação denominada Esculápio, que é o deus da medicina. E vocês vão acompanhar a reportagem do Oliver Castro, feita agora pela manhã, reportagem completa na segunda-feira, mas essa operação Esculápio prendeu 15 pessoas acusadas de desvio de medicamento público.
estavam desviando os remédios dos nossos idosos, das nossas crianças. 15 pessoas presas, graças a Deus. A edição de sexta-feira do Exija Seus Direitos, ao vivo, está começando agora. 12 horas mais 17 minutos. Daqui a pouquinho nós temos o nosso quadro A Hora da Esperança. Hoje vocês vão conhecer a história do Zé Alberto. É um jovem interiorano que trocou o interior pela capital e agora ele quer fazer o processo inverso. Ele ganhou um terreno aqui numa das mais belas regiões do Castanho, que é no Mamuri, que eu conheço, abraço o pessoal do Mamuri, e ele quer fazer o caminho inverso, ele quer retornar até o Careiro Castanho. Ele mandou uma carta para a gente, vocês vão ver a história do povo interiorano e tomara que seja mais uma história com um final feliz. Daqui a pouquinho no nosso programa. Antes eu vou mostrar para vocês a história do Luiz Carlos. O Luiz Carlos é um consumidor, estava com problemas de legalização do documento do veículo, contratou um despachante, pagou R$ 575 para legalizar o veículo, houve o compromisso da entrega de toda a documentação em uma semana, isso não aconteceu. O Luiz Carlos, que é um cidadão consciente, passou inclusive a ter que andar de ônibus para não transitar com o veículo de forma irregular pelas ruas da cidade de Manaus. 11 meses depois, o que era para ser resolvido em uma semana e não foi, ele não aguentando mais tanta enrolação, veio pedir auxílio do nosso programa. Eu pedi para o Oliver ir conversar com o despachante para mostrar a infração, o crime contra o consumidor, contra o Código Nacional de Defesa do Consumidor e exigir uma solução para o caso. A reportagem para o Rota do Consumidor é do Oliver Castro. Comprar um carro é o desejo de muita gente, mas antes de tudo, é preciso ter alguns cuidados na hora de legalizar o veículo junto aos órgãos competentes. Para evitar a perda de tempo e aborrecimentos, muitas pessoas preferem contratar um despachante para agilizar o serviço, mas é justamente aí que mora o perigo. Mais uma missão em defesa do consumidor. Estou aqui com o seu Luiz Carlos Vilela. Ele que é torneiro mecânico, procurou a nossa reportagem para denunciar um despachante. Segundo ele, em junho do ano passado, procurou o escritório para resolver a situação da documentação de seu veículo. Pagou pelo serviço, mas até agora nada resolvido. Agora, seu Luiz, como é que tudo aconteceu, essa negociação entre o senhor e o despachante? Rapaz, a negociação foi o seguinte, eu precisava que fizesse uma transferência da placa vermelha para a placa cinza, a qual eu dei baixa na MTU, né? E eu queria também que transferisse para o meu nome. Ele prometeu fazer tudo isso aí. Ele preparou o recibo, eu paguei tudo à vista e ele, no entanto... Você pagou quanto o valor? Para R$ 575, na promessa dele fazer toda essa transferência. E, no entanto, além de muito enrolado, dá muito em cima que ele fez. Ele só fez o licenciamento do carro, agora está faltando o restante. E esse restante ele está enrolando até hoje. Luiz Carlos pagou R$ 575 para legalizar o seu carro em junho do ano passado. O despachante se comprometeu a entregar o serviço completo em uma semana. Já são 11 meses de espera. O transtorno, a impaciência que chega a causar, porque tanto tempo assim já não é mais, isso já é falta de má fé, porque já vi logo que ele não tem interesse. Sem a documentação necessária, Luiz Carlos prefere deixar o carro na garagem e andar de ônibus, para evitar um prejuízo ainda maior. Eu parei, ando de ônibus, porque já não dá mais para rodar também. E eu venho quase todo dia com ele, ele fica enrolando. Vem na segunda-feira, tá pronto, mas vem quarta-feira. Aí eu venho quarta-feira, não deu tempo de eu ir buscar. Segundo o consumidor, atualmente o proprietário do escritório sequer atende suas ligações. Diante do desrespeito, Luiz Carlos resolveu denunciar o caso. Resolvi procurar os seus direitos porque é a única forma que talvez possa resolver para mim, porque já que eu sozinho não consigo. Felizmente, conseguimos conversar com a gerência do escritório, que se comprometeu a resolver o caso do Luiz Carlos em 24 horas. Melhor que foi assim, né? Que pelo menos já não perco mais tanto tempo que tá indo lá, tem lá ele todo tempo enrolando. Ainda bem que foi resolvido, sim.
a situação resolvida em 24 horas. Valeu a pena acreditar no trabalho do programa Exija Seus Direitos? Valeu a pena, sim, claro. Primeiramente, agradecer a Deus, segundo a vocês, né? Se não fosse vocês, esse caso não teria solucionado até hoje. Ainda estava com aquela enrolação e eu perdendo meu tempo. Agradeço a vocês todos. Obrigado, senhor Luiz Carlos, pela confiança. É mais um caso resolvido aqui no programa Exija Seus Direitos. Caso resolvido. Muito bem, parabéns ao Oliver. Chegou na empresa, chamou o representante, contou a história, mostrou a versão dos fatos e o que se arrastava há quase um ano, mais precisamente há 11 meses, nós resolvemos em 24 horas. Então o caso está resolvido e é muito bom que a gente não apenas resolva o caso, mostre a nossa preocupação com essas pessoas que muitas vezes são enroladas por maus prestadores de serviço. Não apenas resolver o caso é bom, como também é bom a gente mostrar que o cidadão tem que percorrer todos os caminhos para resolver o seu caso. Nós, aqui no nosso programa, nós não inventamos direitos, nós não inventamos a lei, nós não definimos o que está certo e o que está errado. Nós seguimos fielmente o que diz o Código Nacional de Defesa do Consumidor. E pelo Código Nacional de Defesa do Consumidor, houve não apenas uma falha, mas houve um crime praticado pela empresa, pelo despachante, ao não honrar o seu compromisso. Ele próprio disse ao Luiz Carlos que no prazo máximo de uma semana estaria resolvido o problema e toda a documentação seria fornecida. 11 meses depois, o cidadão não atendia sequer o telefone do consumidor. É engraçado que na hora para receber, eles te dão um cafezinho, te dão água, tudo que você tem direito. Depois, quando o caldo engrossa, nem o telefone o pessoal atende mais. Então mostra o despreparo, o descaso e, acima de tudo, a irresponsabilidade. As pessoas não podem deixar de cumprir com os seus afazeres. Se é de responsabilidade resolver, que se resolva. E nada justifica que 11 meses depois, o seu Luiz Carlos tem que recorrer ao nosso programa, mexe na mosca. Eu tô bom de mira. 11 meses depois, o seu Luiz Carlos tem que vir ao nosso programa para contar a sua história e o Oliver vai até a empresa para que juntos a gente pudesse botar um ponto final. Então, muito cuidado nessa questão de quem você escolhe para fornecer o seu produto ou fornecer o seu serviço. Porque muitas vezes a gente se depara com maus prestadores de serviço, como infelizmente foi o caso. Mas o problema foi resolvido, não sei nem se é uma autoescola, se é despachante, quem quer que seja. Para nós o que importa realmente é que este símbolo aqui, que é o símbolo da justiça, a balança da justiça, que é o símbolo do nosso programa, inclusive, que ao final das contas a justiça prevaleça. Nós não temos lado. O nosso lado aqui é o de seguir fielmente a linha do nosso programa e principalmente percorrer todas as instâncias e todos os caminhos para resolver o caso de quem tem direito. E é isso que nós temos feito através dos anos no nosso programa. Qualquer tipo de desvio é condenável. Qualquer um. Qualquer tipo de desvio. Nós estamos experimentando no poder público uma era sem precedentes. Sem precedentes. Lista de empreiteiras, mensalão, petrolão e por aí vai. E quando a gente acha que essas coisas acontecem um pouco distantes da nossa realidade, a gente se engana redondamente. A polícia deflagrou uma operação chamada Esculápio, que prendeu hoje mais de 15 vagabundos, 15 safados, 15 pilantras que estavam desviando medicamento público. Eu vou repetir, a operação Esculápio, e Esculápio é o deus da medicina, é o deus da cura na mitologia greco-romana, foi deflagrada pela polícia para prender
uma quadrilha que se especializou, se enraizou no poder público para desviar remédios